Eu sou o Gus, Eu sou o Ed a dupla dinâmica do Papo de Colecionador. e hoje nós vamos responder ao seu pedido. E aí, galera, regressando aqui com as nossas sugestões dos nossos assinantes. Hoje não vai ser um especial, como aqui o nosso colega Renato Maciel pediu, mas vai ser um curto episódio, onde vamos destacar dois lançamentos cada um. E olha, o Renato falou assim, ó, sugira um especial de bandas de hard rock anos 80, que não fizeram sucesso no hard rock. Então, Ou hard rock setentista. Hard rock dos anos 80 ou setentista. Então, essa coisa do sucesso é muito relativa, né? Tem bandas que tiveram uma carreira longa, mas nunca... né? E outras lançaram poucos álbuns e conseguiram algum barulhinho, mas depois, por algum motivo, elas não continuaram ou acabaram por algum motivo, né? Então, e lembrando só que nos anos 70, começo dos anos 80, a seleção natural era muito maior do que hoje, que qualquer um pode fazer um disco em casa, né? Então assim, para os caras conseguirem lançar um disco, já era uma vitória. Os caras já tinham que ser bons instrumentistas. Não era qualquer um que lançava um disco. Exatamente. E depois disso as pessoas já tinham que gostar, comprar, independente ou não, para depois assinar com uma gravadora. Isso. Quer dizer, tinham, a trilha era árdua. Sim. Isso é do cara indie, completamente indie. E também, no caso do cara que conseguiu o contrato, também era, se não der certo... Era 2 discos no máximo, Exatamente. e olha lá. E tem várias histórias assim, que o primeiro disco foi tão ruim que ficou engavetado, não foi lançado, o Motorhead é um desses casos, né? Guarda essa porcaria aí. Aí quando lançaram o segundo que fez sucesso, aí depois lançaram. E AC/DC é a mesma coisa. Né? Então lançaram só na Austrália os 2 primeiros, depois foram relançados juntos, num só. Né? Então era muito árduo. O cara para conseguir chegar no sucesso, assim, um sucesso, não era hoje em dia que você paga para um cara fazer uma programação dos robozinhos aí para você, né? Pra dar uns likes falsos. Então, eu acho que era muito mais no suor, né? Talvez mais orgânico, como se fala, do que hoje em dia. Olha, eu vou começar com os anos 70, vai pela lógica cronológica, né? E eu vou mostrar aqui uma banda que eu já estava atrás já há algum tempo. Eles são originários de Nova York, né? Surgiram no final dos anos 60, mas só lançaram esse álbum que eu vou mostrar em 71, que é o debut deles, Dust. Que capa, hein? Que capa bem heavy metal, mas aqui é hard rock, né? Inclusive o álbum seguinte, né, só lançaram 2 álbuns. Uma capa que parece o Manowar, né? Exatamente. É do Frazetta, daquele ilustrador. Os bárbaros brigando. Isso, com os machados de... os vikings, eu acho. Acho que a obra chama Snow Kings. Ouso dizer que as capas são melhores que a música. Mas, cara, por que eu peguei esse aqui? Primeiro que eu já tinha uma curiosidade grande, né, sempre ouvi falar, mas não foi uma banda que marcou, assim, né, não fez, pra mim era meio desconhecida essa banda, né, mas daí, né, pesquisando aqui para fazer o programa, eu acabei descobrindo, né, eles lançaram esse álbum, depois lançaram o segundo álbum, e parece que não houve assim grande interesse nem da gravadora, acho que era uma gravadora pequena, nem do produtor que estava ajudando eles, que eles até tinham material para gravar um terceiro álbum. E a coisa ficou por ali. Só que o baterista, cara, que... eu esqueci meus óculos. Consegue ver? É um cara que tipo Mark Bell. Vê se ela reconhece ele. Tá com cara de Ramone. Exatamente. Ele depois... Tem a cara de Ramones aqui. Ele assumiu o pseudônimo Mark Ramone e foi tocar com os Ramones, né? Você sabia disso? Não sabia. Cara, eu não sabia. E até fiquei impressionado porque, pô, aquilo tocava pra caramba. Sim. Foi só 1, 2, 3, 4. Acho que eles aprenderam, não sei o que aconteceu. Acho que ficou mais basicão. Mas aqui toca legal. Inclusive tem uma música que eu ia destacar, que é a... From... É ruim o contraste aqui.
From a Dry Camel. Isso, From a Dry Do Camel. Vem do Camelo Seco. Que é uma música a mais longa, tem quase 9 minutos e puta musicão. Assim, começa meio balada pesada, mas depois puta musicão. Me lembrou assim algo do Scorpions antigo também, né, dos anos 70. Então achei interessante, uma banda que não é muito falada, só em quem conhece mesmo, quem cavuca, que conhece esse tipo de banda. E com a curiosidade aí que depois um dos músicos aqui, eu acho que teve um também no Wikipedia disse que ele foi tocar com outra banda grande, mas depois eu não consegui, na página da outra banda, não consegui confirmar que ele estava realmente, talvez só tocou ao vivo, então deixar só como referência o futuro Mark Ramone aqui tocando no Dust, no primeiro destaque. Muito bom. A minha escolha está aqui, é uma banda francesa, né? Gunafou. Gunafou é uma banda tem vários álbuns, né? Mas é praticamente desconhecida. Pra você perguntar aí o que é Gunafou, ninguém vai te responder, muito difícil mesmo. E esse álbum aqui, o Full Speed Ahead, né? Nunca saiu em CD e acho que nunca sairá, né? E é de 78. E o curioso que eu achei aqui, a nota curiosa, é que eles gravaram isso aqui em setembro de 78 e lançaram em 78. Assim, pô, rápido. Como é que você grava um disco em um mês e lança assim mesmo? Quer dizer, você vê como nesses anos 70 que as produções eram... Não, vamos lá, cara, 1, 2, 3, 4, vamos gravar, vamos lançar. E o som dos caras é muito legal, né? Um hard rock mesmo assim, em alguns momentos lembra AC/DC, em alguns momentos lembra algumas coisas da New Wave of British Heavy Metal. Talvez eles tenham ali até sugado, porque era uma época mais ou menos ali, né, em como as bandas estavam explodindo na Inglaterra, né? Mas tem muita coisa hard rock mesmo. Mas eles são da Inglaterra? Não, eles são franceses. A banda é francesa, né? É o Joe Yuko, né? Tem o Barnamel Antonier e o Jack Bond, né? Deve ser em homenagem a Bon Scott, certeza, os caras gostam muito dele. E o Gunafou é isso, cara, é um álbum muito legal, tem aquelas faixas mais arrastadas, aquele hard rock mais clássico, mas, meu, a faixa título Full Speed Ahead, fantástica. É um New Wave of British Heavy Metal, quer dizer, aquele pseudo heavy metal, aquele hard rock pesado, ou hard and heavy, como queira chamar, né? E é um álbum que eu gosto bastante, né? Descobri meio que sem querer o Gunafou, procurando assim, fazendo aquele... Muito tempo atrás, a gente fez um negócio da França, bandas da França, né? E eu comecei a procurar bandas de heavy metal da França tradicionais, as mais antigas, e, meu, trombei com essa banda aqui, não tinha CD, eu falei assim, vou atrás do LP, né? E consegui garimpar em um LP, paguei barato até, paguei acho que 5 euros, 8 euros naqueles que você entra, naqueles sites, né? Barganha mesmo. E é um álbum que vale muito a pena, então se você quer um hard rock difícil, um hard rock diferentão, procura aí a discografia do Gunafou. Legal. A gente deixa pro final fazer fazer os Grails, né? Ok, não, viu? Então, anos 80 agora. Eu resolvi falar dessa banda aqui, uma banda do Canadá, que é o Conehead. Esse é um álbum que é o debut deles, foi lançado em 81, é homônimo, né? Conehead. E foi lançado aqui no Brasil, e eu lembro que ele teve um vídeo que eu vi num programa de televisão na altura e gravei, que era dessa música Devil's Deck. E gostei tanto, achei tão legal, assim. Me lembra assim muito, um pouquinho, da pegada do Def Leppard no início de carreira. Lembra também um pouquinho Tesla, esse tipo de banda assim. E, descobri que tinha sido lançado no Brasil e comprei. Só que todo mundo já conhece a história, acabei vendendo. E recentemente, ou esse ano, né, acabei encontrando essa cópia aqui impecável. Essa aqui é a edição nacional, né, e acabei comprando, né. E algumas curiosidades sobre essa banda, né? Eles lançaram só 3 discos, né? Então esse, teoricamente, foi o que eles conseguiram maior exposição, só que depois aquilo meio que morreu, né? Teve a exposição da MTV, foi lançado internacionalmente, então parecia que ia ser uma banda que ia fazer nome. Mas depois os discos seguintes não tiveram a mesma força e a banda acabou entrando num hiato. Daí o vocalista foi convidado para cantar numa banda chamada Guess Who, e depois, anos mais tarde, entrou no April Wine. April Wine. Então é essa mais ou menos a pegada. E eu vendo a história dessa fase já mais recente, né? Porque recentemente, eu até mostrei num vídeo meu de VCLT, me mandaram, o cara do Canadá me mandou esse disco.
até achei que era um disco novo, mas depois eu olhei aqui, tinha as 3 capas, também achei que era uma compilação de todos os discos. Mas não, é um best-of, exatamente, dos 3 discos que eles lançaram. Mas daí no Wikipedia fazia referência a um disco mais recente, aí dos anos 2013, se eu não me engano. Daí eu fui ver a história, cara, o vocalista, esse Carl Dixon, ele teve um acidente de carro terrível. Pra você ter uma ideia, os bombeiros demoraram 1h30 para retirar ele das ferragens. E foi na Austrália, acho que a filha dele estava lá gravando uma série e ele tinha sido convidado para fazer uma participação especial, né, no programa onde a filha aparecia. E ele pegou o carro, lá na Austrália é ao contrário também, né, que dirige, né? Mão direita. E ele não estava habituado com aquilo e estava atrasado, estava meio perdido. Ele resolveu ultrapassar, ele pegou um carro de frente numa curva, pegou o carro de frente. Então, pra você ter uma ideia, ele até brinca, eu tenho um vídeo bacana no YouTube, que é ele já, né, depois de recuperado, falando sobre isso, né? E até brinca, né, que o australiano que foi socorrer, ele falou, pô, o teu olho que tá na tua perna. Ele perdeu um olho, né, tem um olho de vidro, mas quebrou-se inteiro, quebrou a perna, quebrou o braço, teve até uma contusão no cérebro, enfim. Zoou, mas o cara se recuperou completamente, incrível. E a banda, por isso que eu estou contando essa história, a banda, quando ele teve em coma e tal, a banda que estava parada, né, já por muitos anos não tocava, eles falavam assim, ó, se o cara se recuperar, a gente vai gravar um novo álbum com ele. E aconteceu isso, eles gravaram, eu não tenho esse álbum, mas até fiquei curioso de ir atrás, porque a banda, né, um pouco como aconteceu diferente, né, mas com o Rick Allen, né, do Def Leppard, que a banda falou, quando o cara quiser voltar, sem pressão nenhuma, a gente continua. Mas eles também já eram ricos, né? Sim. Estavam tranquilos, né? Eu não sei como é que era a situação aqui do Carl, mas bacana a história. E ele diz que foi uma coisa... não foi... Ele tinha que passar por aquilo, né? Foi uma experiência muito traumatizante, né? Mas que fez todo sentido depois para ele, pro que ele tem feito. Então é uma banda que não está assim ativa, mas eles voltaram, né? Lançaram esse álbum e ainda fazem shows e tal. Então é uma banda que o pessoal, pelo menos aqui no Brasil, mesmo tendo saído aqui, já tinha ouvido falar do Conehead? Já tive essa capa ela perambulava na galeria, na Woodstock, mas nunca tinha escutado. Bacana. Aconselhei uma banda dos anos 80 aí, que é pouco conhecida aí do grande público. Muito bom. E é engraçado que a gente não combina nada das coisas, mas olha como um assunto casa no outro, né? A minha banda que eu escolhi agora é o Riff, né? Da Argentina, com o álbum Ruedas de Metal, falando de carro, né? Então falando aí do Rodas de Metal. Essa capa aqui não é a capa original, o disco é de 81, né? A capa original parece um brinquedinho, um carrinho de brinquedo, que naquela época os caras deviam ter falado assim, não, essa aqui deve ser muito... hoje você olha a capa, parece uma coisa meio infantil. E aí quando foi relançado, né, em 92, colocaram uma capa pior ainda, os caras conseguiram estragar o que já era ruim, né? Mas o disco é um hard rock pesado, muito legal mesmo, né? E aqui tem uma coisa curiosa, que o guitarrista Papo, né, o guitarrista aqui da banda, tocou no Patrulha do Espaço, aqui no Brasil. Gravou o disco de 85 do Patrulha, né? O Patrulha, que é um disco que eu tenho também, que é bem legal, que é bem hard rock pesado também, né? Ele tava no Riff, mas veio pra cá, então ele ficou meio que nas duas bandas, né? E participou então de uma banda brasileira do Patrulha, que também é uma banda interessante. Mas o Riff em si aqui tem algumas músicas que são muito legais pra você que não conhece e que não tem preconceito, cantando em castelhano, né? A banda que usa a língua espanhola, que é a própria Ruedas de Metal e Não Detenga Su Motor, né? São os dois highlights aqui desse álbum, que já chegou a ser relançado mais uma vez, né? Acho que numa versão mais remasterizada, né? Com algumas faixas bônus, mas é um álbum de hard rock, hard and heavy, né? Que eu recomendo aí, pouco conhecido, uma banda aí vizinha nossa, dos nossos irmãos, né? Que eu recomendo para quem não conhece. Depois do Riff ele ficou... ele fez 2 álbuns mais pesados, esse aqui, que é o primeiro, e depois o Macadam 4321, né?
Depois descambou para um hard rock farofa. Né? Depois aí começou a entrar no hard rock mesmo, eles aderiram ao hard rock e uma linha mais glam, né? Que são os próximos álbuns deles que vão nessa linha. Então esse é mais hard and heavy. Esse aqui é mais hard and heavy, né? Os dois primeiros são, acho que era mais, não chega nesse heavy, mas cru. Né? Tá. É uma coisa, aquela mais, gravação mais crua, Tá. estão as guitarras mais distorcidas, depois começa a ficar mais bem trabalhado, mais hard rock mesmo, hard rock puro. Né? Não tem nada a ver com o Riff Raff. Não é o Riff Raff. Riff Raff é uma banda da Noruega? Não. Já não lembro. Riff Raff acho que é da Noruega, é da Escandinávia o Riff Raff, né? Que lançou só 2 discos, mas aí acho que era mais heavy do que hard, né? Sim. Esse aqui é mais hard do que heavy. Então tá aí uma banda meio desconhecida, né? Da Argentina, pra quem quiser correr atrás, Riff. Legal, então olha, já estamos terminando essa Resposta, vídeo resposta. essa vídeo resposta e vamos terminar aqui com Grails, vai. Tem muita coisa que quem coleciona sempre fica de olho, né? Quando aparece a oportunidade certa, né, a gente tenta adicionar na nossa coleção. Então a gente tem feito isso nos programas que a gente faz aqui nos especiais, então vamos fazer aqui nas sugestões também. Então eu escolhi um disco dos anos 70 que eu gostaria de ter na minha coleção e o Edilson Escolheu um dos anos 80. dos anos 80. Então, e eu fiquei olhando lá tudo, a maioria das coisas dos anos 70 eu tenho, né, na minha base de dados digital, né, então eu fiquei olhando, o que será que eu gostaria de ter, assim, e eu tô nessa pegada do vinil. Eu sei que é difícil de achar certas coisas, porque primeiro não foram lançadas muitas delas não foram lançadas aqui no Brasil, e outras são edições que se tornaram raras por motivos que a gente já explorou aqui algumas vezes. Eu decidi escolher uma banda com um álbum que é assim, né? Eu escolhi o Trapeze, né? Que é uma banda que... Den Holland? Não. Exatamente, exatamente, que depois sairia para entrar no Judas Priest. E também teve o Gary Hooks, não, Glenn Hooks. Glenn Hooks, Tocou que depois no foi o Sabbath, Deep Purple, ele também... E Glenn Hughes também solo, né? Tem, acho que Sim. Ele também participava dessa banda, só que esse álbum que eu escolhi aqui é o 6º álbum da carreira deles e o último, né? Acho que justamente quando saiu o Glenn Hughes entrou outro vocalista. Por que eu escolhi esse álbum? Porque a capa é espetacular e tem assim uma fotografia de uma mulher chama Running, né? Tem uma mulher nua correndo, então são várias exposições, são umas 4, 5 exposições da mesma mulher correndo assim. Bem legal a capa, ela completamente nua e talvez por isso, né? Ele foi lançado originalmente na Alemanha, né? E depois eles relançaram no ano seguinte, já mudaram a capa, mudaram o título, deve ter dado ruim, né? Quem deixou usar minha foto? Era o nudes da época. Era o nudes da época e deu ruim lá. Mas com certeza deve ser uma raridade de achar, porque normalmente... Né, primeiro que foi o último álbum da banda, né? Depois a banda acabou. E depois porque teve uma edição já logo seguinte, já mudando o título, mudando a capa, justamente para esquecer aquela primeira edição. Então essa deve ser rara, deve ser... Eu não pesquisei, não sei quanto deve custar, mas seria interessante ter discos assim na coleção, né? Discos que pouco a gente consegue ter. O colecionismo é isso, né? E de novo, a gente não combina as coisas, mas olha como as coisas elas batem, né? A minha escolha é uma banda dos anos 80, inglesa, um trio, na verdade dizem que era um quarteto, porque virou um trio de mulheres, né? Aquela onda Gear School, Rock Brothers, mas é um grupo que chamava Oral. E o nome do disco chama Sex. Então na minha capa era Oral Sex e tinha 3 minas na capa. Né? Você imagina o que é isso, né? O Google nunca vai mostrar esse Não sei. E as minas aquelas roupas dos anos 80, aquelas calças de lycra, correntinha, aqueles cabelos laque espetado. Né? Se realmente foram elas que gravaram, o disco é bem legal. É um EP, na verdade, tem 6 musiquinhas. Né? Só tem esse disco, só lançaram esse álbum. É difícil pra caramba, porque elas estavam assim, sei lá, fizeram 500 cópias, sei lá, 1000 cópias, quem tem, quem não tem, não quer vender. Né? E tem uma versão porca aí dessas que você baixa do YouTube, mal gravada, pulando, né? Então nunca vai ser relançado aqui em CD isso.
porque é gravador independente, sei lá se alguém tem a master Sim. dessa gravação. Então esse é um hard and heavy também, né? Um hard rock, mas é um hard rock mesmo, né? Alguma coisa mais comercialzinha, mas é um hard rock, uma musiquinha outra um pouquinho mais pesada, tá? Que esse eu queria muito ter, esse valeria a pena falar assim, nossa, eu tenho esse disco, né? Que coisa, né? Eu acho que elas lembram bastante o Ozone. Ah, tá. Que foi uma banda feminina, né? Que era um hard rock, sim. Né, brasileiro. E o Ozone também nunca gravou nada, né? Não, nunca gravou nada. Então acho que parece bastante. A música que eu tenho 2 músicas aí que eu consegui escutar no YouTube. Eu achei isso, uma um pouco mais pesada, outra bem hard rock. Então tá aí, né? O meu desejo, né? Oculto aí, ter o Oral disco Sex. Legal, esse foi a nossa resposta, a sugestão dos nossos assinantes aqui. Faça como Renato Maciel, e deixe nos comentários assim coisas que vocês gostariam que a gente falasse aqui no programa. Valeu? Boa! Até a próxima.